Olá, eu sou a astróloga Mari Lamarca. A gente já está na segunda temporada de eclipses do ano de 2026. Todos os anos, normalmente, temos 2 temporadas de eclipses e em agosto viveremos então a segunda deste ano. E como sempre, a temporada de eclipses, que finalizará lá na primeira lua de setembro, é um momento que pede certo recolhimento, certa desaceleração, da gente cuidar um pouco mais da nossa saúde mental e física, prestar atenção aos animais que nos acompanham, às pessoas que têm de repente alguma fragilidade maior. Por quê? Porque é um momento mais delicado, dependendo evidentemente de situações astrológicas de cada indivíduo. No geral, sempre temporada de eclipse é momento da gente desacelerar, tomar cuidado com qualquer tipo de atividade de risco, não fazer movimentos extremamente transcendentais, não tomar atitudes extremamente impulsivas, não fazer investimentos de alto risco. Enfim, não apostar por qualquer coisa, ter calma, ter tranquilidade e observar o que vai acontecendo, principalmente nas áreas Leão e Aquário. Então, já de cara, a gente precisa cuidar um pouco da nossa saúde coronária, certo? Coração e também sistema nervoso, vias respiratórias, que tem um pouco a ver aí com Aquário. Essas já são as primeiras indicações, no geral, para a temporada de eclipses. Esse eixo agora é o eixo totalmente estrela do zodíaco. Até o início de 2028, a gente vai viver eclipses, ou seja, pontos fortes de inflexão no eixo Aquário-Leão das nossas vidas, do nosso mapa, da nossa mandala astrológica. E isso quer dizer que é urgente dar uma olhadinha no que você tem em Aquário, no que você tem em Leão. Se você tem o Sol, a Lua, o ascendente, os nodos lunares, por exemplo, essa temporada de eclipses e esse momento até 2028 pode ser bastante importante, e outras pessoas que não têm pontos tão fortes da carta por aí, geralmente não vão sentir um grande impacto. Então, se você tem, de repente, estélio de planetas, Lilith, enfim, qualquer coisa importante aí da sua carta em Leão e em Aquário, é legal já ver como é que tudo isso vai impactar nos eclipses que vamos viver agora, no mês de agosto, e como eu falei, nesse novo ciclo de eclipses que irá até o início do ano de 2028. Justamente esse eixo, Leão e Aquário, é o que fecha essa figura tão famosa que tantas astrólogas, tantos astrólogos têm falado e têm tratado de interpretar, que é a Cesta de Barbeau. Essa figura de aspecto, ela é muito importante porque ela envolve planetas muito lentos, como Plutão, que tem um ciclo de 148 anos, mais ou menos, Netuno, que tem 162, 163 anos de ciclo, Urano, que tem 84 anos de ciclo, Saturno, que está iniciando um novo ciclo de mais ou menos 29 anos. Então, vejam que quando esses planetas muito lentos, que a gente chama transpessoais, porque eles atravessam gerações, quando eles formam uma figura tão grande no céu, realmente é um evento que a gente tem que prestar muita atenção. Para vocês terem uma ideia, a próxima Cesta de Barbeau, ela vai se formar lá no final do ano de 2088 e até fevereiro de 2087 até fevereiro de 2088. E quem participa dessa cesta e daquela lá na frente é o planetoide Quiron, e ele tem uma grande importância
Por quê? Essa figura de aspecto, segundo a minha percepção, ela está falando do século XXI, ela está falando da grande mutação que aconteceu no ano de 2020. Então, a gente precisa entender que a astrologia observa esses ciclos e que eles não cabem nesse calendário gregoriano quadriculado. A gente precisa pensar um pouquinho diferente. A grande mutação em 2020, ela fechou um ciclo de 198 anos. Então, a gente fala do que começou lá no século XIX, a Revolução Industrial, e veio se desenvolvendo ao longo do século XX, o auge aí do capitalismo, o início do capitalismo e o início de uma nova revolução tecnológica. Até o ano de 2020, viramos uma página. A próxima página ela vai ser virada lá em 2219 no signo de Escorpião. Então, daqui a pelo menos os próximos 30 anos, essa cesta de Barbô está trazendo para a gente o que é característica intrínseca do século XXI. Eu vejo dessa maneira. Isso quer dizer que enquanto Saturno estiver aí fazendo o seu trânsito de mais ou menos 29 anos ao redor do zodíaco, a gente vai ver todas as dinâmicas de exercício da política, as ideologias se transformando, a gente vai ver fronteiras se transformando, mudando, a gente vai ver o exercício da legalidade internacional mudando, a gente vai ver os blocos de poder também mudando e, como eu já disse a vocês, em 2028, 2029 nós temos indicadores muito importantes em relação a conflito armado. Então, toda essa transformação do mundo e também uma nova economia, mudanças nas moedas, tudo isso vai acontecer ao longo desse ciclo, porque esses elementos já estão dentro da cesta de Barbô. Essa figura, ela nos transmite a ideia de algo que está feito para conter outra coisa. Ela é chamada de barco, de berço celeste. Todas essas figuras, elas simbolizam um objeto que contém algo. E o que está contido é justamente a característica, a alma do século XXI. Mas eu quero destacar a presença de Quiron nesta figura, porque eu acho que ele é um diferencial, um grande diferencial. Quiron está presente na cesta de Barbô, ele está ainda em Touro e a partir de agosto, gente, ele começa um trânsito muito importante. Ele só vai entrar definitivamente em Touro lá no ano que vem, em abril, porém já a partir de agora ele começa a manter uma quadratura com Plutão em Aquário. E isso me chama muito a atenção, porque essa quadratura ela tem desdobramentos que eu considero fundamentais, importantíssimos para a gente entender como a economia, todas as dinâmicas da economia e a moeda vão se transformar agora a partir desses próximos 29 anos de ciclo, porque tudo isso será impactado pela situação do nosso planeta como objeto celeste, pela natureza, pela transformação do ecossistema da Terra. Eu digo isso porque Quiron ele vai manter uma quadratura com Plutão em Aquário a partir de agora, agosto de 2026. Vai fazer novamente quadraturas exatas, chamada aspecto partil, com Plutão em 2027, em 2028, em 2029, em 2031, 2032. Somente em 2033, praticamente já finalizando o seu trânsito pelo signo de Touro, ele vai desfazer a quadratura com Plutão. Então, isso me chama muito a atenção. O signo de Touro, gente, ele é o símbolo do auge da natureza, o auge, o esplendor da primavera, quando a natureza está no seu auge. Então,
O ser humano primitivo, que é o verdadeiro criador da astrologia, ele entende a partir desse momento o conceito da riqueza. É por isso que o signo de Touro representa a riqueza do campo, a riqueza que provém da natureza. Nesse momento de esplendor da primavera, o humano primitivo entende o que é a riqueza. Então, o signo de Touro também se relaciona com moeda, com bolsa de valores, com commodity, com dinheiro em geral, porque é como a gente veio transformando esse conceito ao longo do tempo. Porém, é daí que vem, é do esplendor da natureza. E essa natureza vai começar a se transformar, vai passar por uma transformação muito complexa. Quadraturas de Quiron em Touro com Plutão em Aquário, esse é um processo que vai nos marcar, são os próximos 6 anos. Quiron é um planetoide, ele não é um planeta, mas ele tem um ciclo de 7 anos, ele tem um ciclo total de 50 anos, não é nada desprezível. E, na minha opinião, a partir desse trânsito e dessa quadratura que ele vai manter com o Plutão, ele vai ganhar um novo lugar também na astrologia, para nós astrólogos e astrólogas, e como indicador na astrologia mundial. Para vocês terem uma ideia, a próxima cesta de Barbo ela vai se formar ali ao redor do ano 2087, 2088, e Quiron estará participando desta cesta também. Então, o que eu quero dizer com isso? Já expliquei que Touro é riqueza. Riqueza que vem da terra, então são os nossos recursos naturais, é o nosso ecossistema que nos sustenta, que nos mantém. Nós dependemos realmente da natureza e a humanidade meio que se esqueceu disso já. E Quiron é um elemento astrológico que vai indicar uma dor. Ele indica uma classe de moléstia ou de problema que nós experimentamos como crônico, como algo que precisamos ter uma atenção e cuidar de uma forma constante, não de uma forma assim superficial. A gente precisa realmente cuidar daquela dor que Quiron indica. E essa dor, ela vem através de alguma classe de negligência. Essa é uma dica que eu dou para você observar o seu Quiron, porque o personagem mítico, ele fica com uma ferida incurável, dolorosa e que o leva à morte por causa de uma brincadeira idiota, por causa de um ato irresponsável, por causa de uma negligência, de uma irresponsabilidade. Então, Quiron ele está sempre apontando para alguma coisa que a gente não cuidou como deveria. Então, já entenderam a mensagem, né? Ele está passando pelo signo que simboliza a Terra como corpo celeste, a natureza no seu esplendor, onde ela gera riqueza. Já sabem que em quadratura com Plutão, a gente tem ali todo tipo de catástrofe natural e mudança no clima como signo claro desse ciclo que vai até 2033. Aquário é um signo que tem a ver com os ventos. Eu já destaquei antes que uma das características dessa mudança na natureza será ventos, tornados, tempestades, chuva, raios. Isso começa a aumentar muito e ficar cada vez mais violento, complexo de lidar. E também, claro, Plutão fala de atividade vulcânica também se relaciona com terremotos. Então, gente, catástrofes naturais. Esse aspecto, essa longa quadratura, ela está indicando claramente um período onde a gente vai ver que não podemos mais lidar com o mundo como a gente achou que ia lidar para sempre. Isso
Esse momento ele vai ter um impacto na nossa mentalidade e também vai ter um impacto direto no formato da nossa economia para o século XXI. Não podemos mais trabalhar tanto, não podemos mais produzir tanto e não podemos mais consumir tanto. Parece uma loucura agora, mas o modelo que nós temos é do século XIX e XX e esse modelo vai mudar. E aí a gente vai consumir menos, produzir menos, trabalhar menos e regenerar mais. Essa será então a palavra-chave do século XXI. Humanidade de regeneração, porque vai ser impossível continuar com o modelo que nós temos agora. E essa mensagem ela começa a ser transmitida a partir de agora. Dito isso, a gente começa o mês de agosto justamente com o Quirón estacionando para retrogradar. Ele ainda vai voltar para Áries e lá em abril do ano que vem ele entra definitivamente. Como eu falei para vocês, isso não muda a quadratura que ele vai manter com Plutão. Isso acontece nos primeiros dias de agosto. Nós temos também a chegada de Vênus, ali no dia 6 ela entra em Libra, ela vai se opor nessa primeira quinzena de agosto a Netuno. Esse aspecto ele é encantador. Esse aspecto é maravilhoso para a criação artística, para você que é do palco, para você que escreve, para você que compõe, que canta, que dança. Esse aspecto é maravilhoso, ele é doce, ele é romântico, ele é inspirado. Para também quem pratica caridade, ele é imensamente poderoso, ele é aquela força que quer chegar na pessoa que precisa. Ele é maravilhoso esse aspecto. As relações também ficam mais românticas, ficam muito mais doces, porém, ele tem um problema. A gente tem que procurar manter os pés na terra, porque dentro de relações, dentro de vínculos, a gente tende a colocar o outro num pedestal, cobrir a outra pessoa de ouro, imaginar assim castelos no ar. E quando mais adiante, ali entre o dia 20 mais ou menos e 27 principalmente, mas já a partir da segunda quinzena de agosto, Vênus se opõe a Saturno, é outra história, é o outro lado da moeda. É o lado da moeda da rotina, é o lado da moeda das obrigações, tudo parece muito mais seco, tudo parece muito mais sem encanto, as coisas não parecem tão abundantes, tão fantásticas, tão lindas e tão maravilhosas. Então, não se deixe levar por essa bolha, porque essa oposição ela tem muito a ver também com a gente cair em golpes, achar que uma coisa é, sabe, a maravilha do século e quando chega lá Saturno e joga a realidade na nossa cara, vem o desgosto, vem a decepção. Então, em vínculos é importante entender que tem essas marés também. Tem momentos onde a relação está mais esplêndida e outros onde ela se mantém à base de levar da melhor maneira possível as nossas rotinas. Mas esse é um trânsito importante porque Vênus em Libra, ela exalta a diplomacia, ela exalta o amor vincular, ela exalta a beleza, a sofisticação. Então aproveitem. Depois, nessa mesma primeira semana de agosto, Mercúrio já vai entrar também no signo de Leão, ele vai se preparando para o seu encontro com Júpiter, para o seu encontro também com o Sol, e no dia 11, ou seja, às portas do eclipse, a gente vai ter a entrada de Marte no signo de Câncer. Marte em Câncer transmite a ideia de defender de uma forma muito enérgica, muito decidida, tudo aquilo que a gente considera e experimenta como casa, como lar, como família, como tribo, como clã, como pertencimento. Marte tem poder para defender aquilo que a gente coloca nesse lugar. E ele vai estar em tensão. Mas agora a gente já começa a falar ali do dia 12, que é o primeiro eclipse, e vamos observar as características. Eu vou falar dos eclipses com detalhes
na segunda parte deste material. Então, aqui eu sigo em frente para o dia 18, que nós temos a chegada dos nodos no cálculo médio. Nós temos duas formas de calcular os pontos de eclipse, que são os nodos lunares. Pelo cálculo exato, eles já chegaram em julho, pelo cálculo médio, eles chegam neste dia 18. Então, observe o que acontece nesse dia, faça anotações, principalmente quem tem pontos muito importantes da carta, ali perto do grau 29 de Leão e de Aquário. Sempre os nodos, eles começam o seu trânsito no último grau e terminam no primeiro grau. Eles começam no grau 29 e terminam no grau 0. Então, outro momento importante do mês de agosto, nós temos entre o dia 11 e o dia 15 a reunião mágica de Mercúrio com Júpiter em Leão. É muito bom para escrever, é muito bom para criatividade, é muito bom para obras que queiram transmitir alegria, celebração da vida, muito bom para obras acadêmicas também que precisam transmitir ideias um pouco mais complexas para tudo que você pretende editar de alguma forma, publicar de alguma forma. Esse período ele é muito interessante. No dia 23, o Sol vai entrar no signo de Virgem. Este é o Sol que participará, então, do eclipse do final do mês. É o Sol das rotinas, é o Sol dos detalhes, é o Sol das dietas. O Sol em Virgem é o Sol que coloca ordem na casa. No dia 22, um pouquinho de cuidado também com a nossa saúde emocional. O Sol ativa Lilith em Sagitário e a gente pode estar assim muito sensível e também muito dedicada a lutar pela justiça, principalmente quando se fala de minorias. Esse é um dia importante. Já no dia 27, Mercúrio vai estar combusto, ele já está se preparando para o 28, que é o segundo eclipse da temporada. Mercúrio combusto, todo mundo já sabe que é um momento onde não é o melhor dos mundos para a gente falar, para a gente comunicar, para a gente ensinar, porque a nossa comunicação, a nossa mente prática pode não estar num melhor momento, então calma com a comunicação nesse período. Agora, por outro lado, um astrólogo que me inspira muito, que é o Alexander Ruperti, que foi um colaborador direto do Dane Rudhyar, que é o pai da astrologia moderna, ele sempre destaca os períodos de Mercúrio combusto, porque ele diz que são períodos onde acontecem serendípias, aquelas situações onde você está procurando uma coisa e acha uma outra coisa super importante, ou tem um encontro muito importante quando você está indo fazer outra coisa ou buscando outra coisa. E também momento onde a gente recebe, de repente, alguma informação muito importante vinda do nosso inconsciente. Aproveitem sempre o período de Mercúrio Casime para esse tema, que é um tema mais de repente, uau, essa ideia, essa informação que eu precisava encontrar, ou alguma coisa que chegou para mim e é muito interessante, é muito útil, vem me trazer algo positivo. Agora, comunicação, tarefa prática, também a mobilidade urbana, trens, carros, estradas, também não costuma ser um momento tão bom. E avançamos, para o dia 28, nós temos nessa segunda quinzena o trígono entre Júpiter e Saturno. Gente, esse trígono para formalização de documentos, formalização de acordos, formalização também de materiais que serão publicados, Tem um sentido da justiça muito claro, muito prístino. Vai acontecer no grau 13, então quem tem pontos importantes da carta no grau 13, pertinho do 13, de Áries e de Leão, aproveitem, porque os temas das casas, eles vão se beneficiar e muito desse aspecto.
Entre os dias 25 e 31, ou seja, também dentro do período do eclipse, a gente vai ter a quadratura entre Marte e Saturno. Este é um aspecto bélico, esse é um aspecto bem perigoso, é um aspecto de enfrentamento, é um aspecto de ações violentas, é um aspecto de poder rígido e enérgico. Então, tenham paciência. No aspecto geral, para o coletivo, já sabemos que o período traz essa tensão e Marte vai ficar em Câncer até o dia 28 de setembro, tá? Então anotem aí, porque essa é a agenda do mês de agosto e agora a gente olha com maior detalhe os eclipses na segunda parte.